Meus queridos e amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Meditação de coração a coração. Frutos no deserto. Como é que pode dar um fruto, meus amados, no deserto? Deserto de provação, deserto de tentação, deserto seco, sol quente, não tem umidade. Como é que pode dar fruto no deserto, meus amados? Aqui fala o seguinte, Gênesis 21:33. Plantou Abraão tamargueiras em Berseba e invocou ali o nome do Senhor. Isso está em Gênesis 21:33. Tamargueira é uma árvore ou um arbusto pertencente à família de tamarináceas. Cresce lentamente, tem a madeira macia, tronco retorcido e pequenas folhas verdes em forma de escamas, comprimidas perto dos ramos. Por essa razão, não sofre grande perda de umidade pela transpiração, o que possibilita seu crescimento em desertos e dunas de areia. Então a tamargueira é uma planta resistente. Ela é resistente à água, ela é resistente a sol. É uma planta muito forte, uma planta muito resistente mesmo. Porque a maioria das plantas, ela é a base de água, outras é a base de sombras. Mas a tamargueira é uma planta muito forte e resistente. Só que em Gênesis 21:33, Abraão plantou tamargueiras em Berseba. Só que ele não só plantou a tamargueira, mas ele também invocou o nome do Senhor, para que aquela planta fosse fortalecida. Não por água, não por sol, não por sombra, não por adubo, mas ele invocou o nome do Senhor para que fosse seu próprio alimento para aquela planta. E no nome do Senhor, a planta ela é enraizada. Ela cria uma raiz forte. Não por água, não por adubo, mas a verdadeira água, o verdadeiro adubo é o Senhor Jesus Cristo. Isso se reflete na vida de cada um de nós. Onde é que nossas raízes estão se firmadas? Se estiver firmada no Senhor, ainda que seja no deserto, ainda que a gente passe fome, ainda que a gente não tenha água, não tenha sombra, ela vai dar frutos, meus amados. Porque essas raízes, essa planta foi plantado no nome do Senhor. E por isso Abraão invocou o nome do Senhor quando ele plantou esse pé de tamargueira em Berseba. Então, para a gente compreender aqui melhor, trata-se de uma árvore resistente, provedora de sombra e frutos. Olha aí. Ela é uma árvore no meio do deserto que ela é plantada. Não é qualquer árvore que você planta no meio do deserto. Tem que ser uma árvore muito resistente. E foi necessário que Abraão plantasse essa árvore invocando o nome do Senhor. Era uma árvore que era resistente e dava frutos. Há inclusive uma espécie de tamargueira que, perfurada pelo inseto cochonilha, libera gotas de uma seiva semelhante ao mel. Ela também dava mel, essa tamargueira.
dava frutos, dava sombra e ela era doce como mel. Em alguns lugares, essa substância é extraída e vendida como maná, que não é o do milagre mencionado em Êxodo 16, que é aquele maná que Deus desceu para aquele povo do Egito. A gente sabe da história. Deus derramou o maná, né? O pão do céu, na verdade, que era o maná. Não é esse aqui, não. Mas eles vendiam como maná, como algo muito bom, né? A tamargueira. Essa tamargueira no deserto da qual Abraão plantou. Nosso pai na fé. Isso está em 1 Samuel, do 22:6. Tendo posteriormente sido sepultado com seus filhos sobre uma árvore semelhante em Jabes Gileade. Versões bíblicas como, por exemplo, Almeida Revista e Corrigida traduzem Jeremias 48:6 da seguinte maneira: Fugi, salvai a vossa vida. Sede como a tamargueira no deserto. Olha, o profeta Jeremias falou: Fugi, salvai a vossa vida, sede como a tamargueira no deserto. Porque essa planta tamargueira, que eu falei, ela não depende de sol, não depende de água. Era uma planta resistente ao calor, ao deserto, à fome, à seca. Isso está simbolizando nós, que a gente venha a ser como uma tamargueira, como uma árvore que dê frutos e uma árvore resistente ao calor, resistente às tentações. Mas a gente não podemos nos esquecer de quando Abraão plantou essa tamargueira, ele invocou o nome do Senhor. A árvore ela só consegue ser resistente se o Senhor Jesus Cristo estiver presente. E que ela venha dar frutos. Não tem como uma árvore boa dar maus frutos. A gente se lembra que Jesus vinha passando e viu um pé que aparentava dar frutos. E quando ele viu não tinha fruto algum. O que ele falou? Corte e lance fora. Jogue ao fogo. Porque não tem como uma árvore boa dar maus frutos. E para uma árvore dar bons frutos, ela tem que estar enraizada em Jesus. Essa árvore somos nós, somos eu, é você que está assistindo esse vídeo nesse exato momento. Que a gente venha a ser uma tamargueira enraizada em Cristo Jesus. Versos bíblicos como por exemplo, a Almeida Revista e Corrigida traduzem Jeremias da seguinte maneira: Fugi, salvai a vossa vida. Seja como uma tamargueira no deserto. Era o apelo profético que anunciava os juízos de Deus sobre várias cidades, cujos habitantes haviam caído na maldade e na incredulidade. Elas seriam desoladas. A tamargueira ou arbusto, conforme versões modernas, indicava simbolicamente a resistência incomum diante de adversidades, tá vendo? A tamargueira era só um símbolo, uma simbologia de como a gente ia ter nas diversidades da vida, nas dificuldades desse mundo. Ou seja, a gente tem que estar com nossa fé firmada na rocha que é em Cristo Jesus. Tem que ser essa tamargueira enraizada. Ainda que passe fome, ainda que passe tempestade, ainda que passe tentações, enfermidades, mas as nossas raízes, ela vem estar firmada em Cristo Jesus. Pode estar passando essa tribulação toda aí, mas se a raiz estiver viva e ligada ao Criador, meus amados, pode ter certeza,
vai dar frutos. Toda árvore que é enraizada em Cristo Jesus, ela dá bons frutos. Elas seriam desoladas. A tamargueira ou arbusto, conforme versões modernas, indicava simbolicamente a resistência incomum diante de adversidade. A planta consegue sobreviver por aprofundar suas raízes ao máximo em busca de água. Olha aí. Essa planta, as raízes dela se espalham profundamente na terra até buscar água. Os galhos dela lá em cima podem estar seco por causa do sol, por causa da falta de água, por falta de sombra. Mas as raízes dela vai achar água. E água é vida. Essa é a real necessidade de nós estar enraizado em Cristo Jesus. Está enraizado. Meus amados, você se lembra que Jesus ele passou 40 dias e 40 noites sem comer. A gente crê pelos livros de profecia que ele tinha corpo humano. Então, sem água ele não ficou. Aparentemente, exteriormente, dá para imaginar a cena de uma pessoa 40 dias e 40 noites sem comer, como ela representa o seu semblante. Um aspecto muito abatido. Um aspecto feio, um aspecto desanimador. Um aspecto terrível. Só que Jesus, ele estava enraizado no Pai. Fisicamente ele poderia sim estar com fome e estar fraco. Mas espiritualmente ele estava enraizado no Pai. Que o tentador chegou a tentar ele, pensando que ia conseguir algo, porque ele estava com fome. Estava com sede. No deserto eu acredito que não ia ter água toda hora. Mas ele estava enraizado em Deus. O Pai estava ligado nele e ele estava ligado no Pai. Essa é a diferença. Ainda que passamos por atribulações, ainda passamos por tempestade, nossa rocha tem que estar firmada em Cristo Jesus. Vamos ser que nem uma tamargueira, que não depende de sol, não depende de água, não depende de alimento, não depende de adubo, mas depende de quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo. Que depende unicamente de Deus. Que depende unicamente de Deus. Nós também devemos fixar nossas raízes em Deus, manancial de água da vida, e confiar nele, acima de qualquer ajuda humana ou bens materiais. Tá vendo? De qualquer ajuda humana ou bens materiais, nós também devemos fixar nossas raízes em Deus. Quando Satanás tentou Jesus, ele mandou transformar aquelas pedras em pães. Ele sabia que Jesus estava com fome. Jesus tinha o corpo de ser humano que nem eu e você que está assistindo tem. Ele falou, olha, se você é o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. O que é que o Senhor Jesus Cristo falou? Retire-te, Satanás, que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Por isso que eu falei, meus amados, que a gente não venha depender de água, nem de comida, nem de sombra, nem de ajuda de ninguém, a não ser que venha de Deus. Mas que a gente venha depender 100% de Deus. Retire de Satanás, que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.
É essa dependência que a gente temos que ter. Porque os dias vindouro que está para vir vai ser de calamidades, vai ser de fome, de tentações, perseguições, falta de amor, homens com aspectos de demônios. O amor de muito vai se esfriar, o coração endurecido. Coração que não sangra. É por isso que a minha fé e a sua que está assistindo aí nesse exato momento tem que estar, o nosso Senhor Jesus Cristo tem que estar firmada na rocha, para quando vir essas tempestades e tudo, a gente tá firme ali, a gente tá enraizado. A sequidão e a temperatura causticante do deserto não impedem que as tamargueiras floresçam, deem sombra e fruto, devido à capacidade de captar água a longas distâncias e absorver a luz do sol. Então a tamargueira ela floresce, dá fruto e a raiz dela vai profundamente em busca de água, em busca de fontes. Que a nossa fonte venha a ser o nosso Deus a cada dia. Meus queridos e amados irmãos, mais uma vez, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Que você receba essa mensagem e vamos fazer um esforço junto de colocar em prática. Amém, meus irmãos. Amém. Amém.